Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por estar assistindo esse vídeo e nesse vídeo aqui eu vou continuar falando sobre a ampliação fotográfica e sobre os papéis fotográficos. Como eu disse no Hangout, toda fotografia famosa ela é famosa e cara porque ela existe, né? Ela existe ampliada e ela tem um preço por causa dessa ampliação. A ampliação fotográfica custa muito caro porque o papel tem que ser produzido dentro dos padrões internacionais e museológicos. Quando é foto preta e branca, esse processo de se revelar e fixar o papel e lavar também, ele também precisa passar por esse padrão de revelação museológico e a preservação da imagem também, né? Essas indicações que eu acabei de falar são para fotografias já produzidas e as fotografias que serão produzidas daqui em diante, né? Uma fotografia só tem validade assim quando tá amassada, a foto já tá torta, né? Teve vinco, sujou, né? Começou a fungar em cima da imagem, coisas assim. Esse tipo de imagem, de fotografia, ela só tem validade museológica se a pessoa que estiver lá dentro for muito importante ou foi uma pessoa muito conhecida no passado. Tipo fotos do Billy the Kid, né? Foto desse pessoal do faroeste antigo. Como essas câmeras eram essas câmeras que faziam foto com negativo de vidro. A ampliação normalmente era uma só e o negativo ficava guardado, né? E depois passava um tempo, ninguém sabia o que acontecia com esses negativos, né? Ou para onde iriam. Mas toda fotografia ela só tem valor quando ela está ampliada e ampliada em papéis dentro desse padrão museológico. Eu vou mostrar para vocês aqui, esse aqui é o Fujicolor Crystal Archive Paper, que é o papel mais comum colorido que tem aí e é papel fotográfico. Esse tipo de papel aqui, como diz nesse PDF aqui da Fuji, ele tem uma durabilidade depois de impressa e se ele ficar guardado, né, estocado a temperaturas menores que 10 graus centígrados e numa umidade de 30 a 50%, fotografias feitas com esse tipo de papel colorido comum, ele vai ter uma durabilidade maior do que 20 anos. Então as cores da fotografia vão ficar normais, estáveis e com as mesmas cores que do mesmo tempo quando foi feito, né? Se essa foto ficar numa temperatura assim, abaixo de 25 graus, né, umidade 30 a 50%, essa fotografia, assim, nesse estado, assim, se você emoldura e coloca na parede da sua sala, por exemplo, esse tipo de papel fotográfico ele vai ter uma durabilidade de 10 a 20 anos. Depende de quanta luz ele pegue em cima da fotografia. Se ele pegar sol direto em cima, as cores vão se desbotando, né? Você pode ver nas fotos em casa aí, essas fotos coloridas antigas, ou mesmo posters, né? Revistas. Essas tintas usadas nesses corantes, né? Da fotografia, impressão e coisas assim. Eles usam tintas com corantes orgânicos e o corante ele não tem uma durabilidade muito grande, né? Se a luz pega por muito tempo, essas cores desbotam, né? Principalmente o vermelho, o amarelo, e em seguida vem desbotando o azul, o verde, né? O verde primeiro, né? E existem muitas fotografias hoje em dia e posters que só resta o azul e um leve sépia em volta ali, assim, uma cor meio cremosa. Mas a cor que predomina nesse tempo agora é o azul que fica, né? Depois de muito tempo parada essa imagem, todas as outras cores desbotam e o azul é o último a desbotar. Esse tipo de papel fotográfico da Fuji aqui, ele usa esse tipo de corante, né? E esses corantes estão separados por camadas e no meio desses corantes existem esses triângulos aqui que dá para ver aqui, cada um tem uns triângulos pequenininhos. Esses triângulos aí são os grãos de prata, né? Esse papel ainda usa um pouquinho de prata, que é para manter mais estabilizada essa imagem, né? Que dá para ver aqui que o triângulo é silver halide, né? Que é o nitrato de prata. A marca de papel fotográfico Ilford, ela já não é mais como era quando eu trabalhava com ela ou como a gente conheceu, né? A Ilford se separou e se separaram mesmo, né? Cada uma virou uma empresa e essa parte da fotografia preta e branca foi vendida para essa Harman Technology aqui, né? Então agora se chama Ilford Photo Harman Technology Limited. E aqui conta a história da Ilford, né? Da fabricação do papel e tudo. E essa Harman aqui, ela está na Inglaterra e ela mantém essa produção lá, né? Então diminuiu bastante essa produção porque virou uma empresa só, né? E pequena. E é ela quem distribui agora todo o papel fotográfico para o mundo inteiro, né?
Ilford, papel, filme químico, né? Então, como essa é a última empresa que está fazendo preto e branco ainda, que esse material preto e branco, a gente ou tem que prestigiar essa empresa, e eles também têm que cobrar um preço acessível para que a gente possa fazer isso, né? Porque senão daqui a poucos anos essa empresa também vai falir, né? Porque ela precisa vender, né? E esse tipo de maquinário precisa de manutenção, o material é caro, né? E tudo. E se ela não atingir um mercado grande, ela pode vir a falir em poucos anos. E aí a gente fica totalmente órfão de fotografia preto e branca. A outra parte da Ilford que manteve o nome da Ilford foi essa Ilford Imaging Company aqui. E eles também, na história deles, conta a mesma história da Ilford aqui, que foram eles que criaram tudo isso, né? Aquela outra empresa, a Ilford Harman, que faz o papel fotográfico, está na Inglaterra. E essa Ilford Imaging aqui, ela está na Suíça. A sede dela é na Suíça. Ela manteve assim, né? Ela teve que mudar o tipo de papel, né? Para não destruir a fotografia preto e branco, ela vendeu essa área toda e ela investiu nesse tipo de papel para fotografia inkjet, né? Para esse tipo de impressora inkjet. Todos esses papéis aqui, eles passam por esses standards do ISO e do DIN, que é para a durabilidade dessa base de papel que existe na fotografia, né? E esse aqui ainda existe esse de tamanho grande aqui, que é o de peso maior, né? 310 gramas por metro. E aqui ele dá todas as especificações e tamanhos desse tipo de papel para inkjet. Esses papéis todos, eles têm que passar por essas especificações aqui, né? Aqui são guias técnicas aqui para digitalizar material para arquivo, isso aqui do Arquivo Nacional Americano, né? Esse aqui é a especificação técnica desse papel Ilford Gallery aqui para inkjet. E aqui ele fala sobre a permanência e a durabilidade, né, desse papel produzido por eles para imprimir fotografia, né? Esse papel Gallery aqui, ele segue esses estándares do DIN 6738, esse ISO 76 e todos esses outros ANSI aqui, que são testes para comprovar a durabilidade do papel. Então, quando ele tem esse tipo de DIN e ISO aqui, significa que esse tipo de papel ele tem uma durabilidade acima de 100 anos. Desde que bem guardado, desde que não suje a fotografia nem maltrate, né? Então, numa fotografia, como a gente estava falando no Hangout, se eu pego uma fotografia e vou falando em cima dela, qualquer gotícula de saliva que caia em cima da imagem, com o tempo, como essa gotícula é orgânica, tem sais, tem gordura, as bactérias vão começar a comer essa gotícula. E a partir dessa gotícula, essas bactérias vão se espalhando, esses fungos, e acaba destruindo essa imagem. Então, se você vê essas imagens que já tem uma parte apodrecida assim da gelatina e que você passa o dedo assim, ele sai como se fosse um pozinho, esse tipo de ação é uma ação dos fungos em cima de uma saliva ou em cima dessa gordura que existe nos nossos dedos, porque o fungo vai começar a comer esse tipo de material orgânico que é nossos pedaços aí, né? Nesse caso a nossa saliva. Então essas fotos antigas que tem uma parte já meio apodrecida e meio transformada em pó, é o fungo que está agindo ali. Isso precisa ser lavado, tratado para que tire esse fungo e estabilize de volta essa imagem, né? Mas isso precisa de produtos químicos para se fazer isso. Como sempre, toda fotografia tem que ter essa ampliação para ela poder valer alguma coisa. Esse tipo de ampliação dessa Fujicolor nessas máquinas automáticas de 1 hora, uma cópia grande, assim, a maior cópia que esse tipo de máquina faz é 25 por 38 centímetros. Uma foto dessa custa em média R$14 aqui em São Paulo, feitas numa máquina Fuji Frontier, calibrada e com todos os materiais originais, né? Esse tipo de papel tem essa durabilidade máxima de 20 anos, até no máximo 50 anos, se ficar muito bem guardada. Esse outro tipo de papel aqui, que é Gallery, deve existir outros tipos de papel também, da HP, deve ter várias marcas também. Eu confio nesses da Ilford porque a Ilford já tem essa tecnologia de se produzir papéis, né, de produzir papel fotográfico e de criação da imagem. Então isso dá uma confiança maior no produto deles, né? Esse tipo de papel é bom, mas ele também custa caro, né? Uma ampliação desse tipo, nesse mesmo tamanho 25 por 38, nesse tipo de papel aqui da Ilford, ou então nesse tipo de papel fotográfico,
especial para inkjet, para inkjets especiais também, né? Cada ampliação dessa custa entre 40 a 60 reais nesse mesmo tamanho. Mas porque esse papel ele vai ter uma base mais pesada, né? Ele vai ter maior gramatura por metro quadrado. Essa tinta a gente não sabe ainda, mas eu ainda vou fazer um vídeo para a gente descobrir quais tintas também são as que mais duráveis, né? Quanto melhor for essa ampliação, quanto melhor feita ela for, né? Quanto mais tinta pigmentada ela usar esse tipo de papel especial para fotografia preta e branca com esses estándares de durabilidade, a foto vai ter uma validade maior, assim, ela vai ter um valor de mercado maior, porque ela já está impressa numa superfície permanente, né, numa base permanente. Então essa fotografia com certeza ela vai ter uma durabilidade acima de 100 anos, desde que tenha esse trato básico ali, né, que não destruam ela assim com químicos, né. Naturalmente ela leva mais de 100 anos. No caso das tintas para inkjet, existem várias tintas, né, como a gente pode ver aqui. Então, existem diversos tipos, como ele diz aqui, né, no mercado. Solvente, ecosolvente, latex, UV solvente, a base de água, sublimática, tinta para impressão direta em tecidos. Tem componentes comuns, o colorante, pigmento ou corante e o líquido de transporte. Para a fotografia, ou melhor, são esses tipos de tinta com pigmento, porque o pigmento é uma base mais estável e mais durável do que o corante, né? O corante, como ele usa produtos orgânicos, ele tem uma vida útil não tão longa. E as outras tintas daí eu não conheço, né? Então um dia aí desses aí eu vou até um laboratório desses que fazem ampliações de alta qualidade fotográfica em inkjet. E quando eu puder ir nesse laboratório aqui, a gente descobre tudo que mudou na fotografia, né, nesses últimos anos de digital. O ampliador fotográfico já está quase em desuso, praticamente em desuso, e esse tipo de inkjet é o que mais se usa para se imprimir hoje em dia, né? Então, esse cargo de laboratorista fotográfico preto e branco já não existe mais, né? E a impressão é feita digitalmente hoje em dia, né? Uma fotografia que não está impressa, ela não tem valor algum, né? Porque ela é virtual, principalmente nos nossos dias digitais aqui. Quando era negativo, ainda existia esse negativo físico. No mundo digital já não existe isso, né? A gente vive num mundo digital virtual, né? Então essas fotografias digitais, elas só existem dentro de um HD e escrito pelo sistema binário, né? Então elas, se a gente olhar a fotografia ali binariamente, a gente não vê nada, né? A gente consegue ver porque esse binário é traduzido aqui para a imagem para nós, né? Então, obviamente, uma fotografia só terá valor quando ela está impressa, né? De outro jeito, ela não existe valor porque ela nem existe, né? Existem essas galerias e existe essa Artnet aqui que ela engloba algumas galerias assim e coloca os artistas que tem fotos à venda. Então a gente vê fotos do Sebastião Salgado à venda aqui, tem todas, tem a do Gênesis, tem do Serra Pelada, provavelmente tem todas as fotos do Sebastião aqui para vender, né? Ou a maioria. Essas fotografias aqui que tem à venda, elas não são as vintage, elas são as cópias que são feitas em série para a venda. As vintage do Sebastião Salgado, elas foram expostas e estão guardadas com ele, mais as originais que também estão guardadas com ele. Essas fotos aqui foram feitas através de um negativo 4x5, que é uma reprodução dessa foto original, que é de onde saem essas fotos aqui para colocarem à venda, ou exposições, ou em impressões, né? Em todas essas fotografias aqui, em qualquer uma que a gente clique aqui nessas fotos do Sebastião Salgado, a gente vai ver que todos os preços delas está on request aqui, que é você tem que pedir o preço para eles, né? Existem todos esses tamanhos aqui disponíveis à venda, ó, desde 20 por 16 polegadas até 68 por 50 polegadas, que é uma foto gigante, né? Então tem vários tamanhos disponíveis. Para você querer saber o preço, você tem que entrar em contato com a galeria aqui para eles te informarem o preço dessa imagem, mas com certeza é no mínimo 20, 30 mil dólares, né? Isso no mínimo mesmo, e uma foto não muito grande. Aqui é da onde é a série Gênesis, a foto é assinada, datada e com o título, que faz com que seja uma foto original, né? Aqui é uma outra foto aqui do Ansel Adams, que é uma das antigas dele. Isso aqui é uma fotinho pequenininha, que dá para ver nessa imagem aqui, porque ele tem 3 imagens dela. O tamanho da foto
é 19 por 24 centímetros. Então ele é um pouquinho maior que essa foto aqui, ó, bem pouquinho maior. Dá pra ver que a foto que tá aqui nessa primeira fotografia, tá vendo? Essa aqui é a foto que tá emoldurada, né, que tá à venda. E essa aqui é uma foto tirada pela internet, assim, né, que ela tá reta e tá com as cores mais neutras, né. E aqui já tá assim um pouquinho mais amarelada a foto por causa do tempo de uso dessa fotografia. Então, essa fotografia aqui, ela tem uma durabilidade acima de 100 anos. Ela está à venda aqui nesse site aqui de leilão. E ela tem o primeiro lance que foi dado aqui foi de 2.700 dólares, mas ele não deu o sinal, né? Essa fotografia aqui do Ansel Adams, com certeza ela tem várias cópias dela, né? Essa aqui é uma das pequenininhas, porque todo fotógrafo nesse estilo, assim, que nós somos amadores, todos precisavam ganhar dinheiro e todos não trabalhavam para uma empresa, eles eram sempre independentes, faziam as fotografias como eles queriam e colocavam séries dessas mesmas fotografias à venda para eles poderem levantar dinheiro, né? Eles sempre colocavam as melhores fotografias deles, faziam uma série de 100 fotografias, 150 fotografias e colocavam à venda. Tipo essas fotos aqui do André Kertész. Aqui, essa aqui é uma foto comum, simples, né? Mas feita por ele, que é óculos e o cachimbo. Essa foto aqui, deixa eu ver quantas tem dela. Ali só diz que é impressão Silver Gelatin. Tá montado. Edição, ó, tiveram 50 fotografias nessa edição dessa fotografia aqui. O tamanho dela é 9 por 8 centímetros. 9 por 8 centímetros, é uma foto bem pequenininha. Ela foi impressa em 1981 e veio do negativo original. E também, o preço é só entrando em contato com eles, né? Então, quanto custa essa foto eu não sei dizer, né? Então tem que entrar em contato. Com certeza não é barato. Tem essa outra foto aqui do Kertész e a foto se chama Tulipa Melancólica, de 1939. A fotografia também, né? A fotografia. Essa é a foto número 39 de 150 fotografias dessa série aqui. E também o tamanho dela é 15 centímetros por 23, que é bem pequenininha também, que é do tamanho dessa foto aqui, um pouquinho menor que essa aqui ainda. E da mesma forma, o preço on request aqui, né, que você tem que ligar para lá e perguntar. Então, essa também, com certeza não é uma fotografia barata, né? Aqui também, esses daqui são os papéis da Ilford, mas em todo papel fosco e brilhante ele vai acontecer a mesma coisa aqui. O brilhante ele dá mais contraste do que o fosco, mas mesmo assim eu posso controlar o contraste do papel fosco. Aqui são papéis fotográficos da Ilford e essa aqui, ó, esse aqui é o brilhante e é só pra gente ver as cores. Aqui a gente não vai conseguir ver a superfície porque isso aqui são reproduções, né? Então a gente não vê o brilho, mas a gente vê a imagem. Então esse aqui é o brilhante, ele dá mais contraste do que esse mate fibra aqui, ó, que é o de papel fotográfico mesmo, né? E esse aqui é RC, dá pra ver que esse RC é resin coated e FB fibra, né, que é papel limpo, né? Aqui é outro papel fibra brilhante. E aqui o cetim, que é um foscão aqui da Ilford desse tipo RC. E esse outro pérola aqui é parecido com esse fosco da Fuji dos laboratórios de 1 hora. Então nos laboratórios tem essa diferença, né? Esse pérola aqui seria o fosco e esse brilhante o brilhante mesmo, né? Então aqui nessas aqui a foto está um pouquinho mais escura aqui porque tem a mudança aqui da reprodução, né? Mas isso no catálogo, essa diferença é muito menor, né? Então, aqui ó, o pérola, que seria o meio fosco, e aqui o brilhante. A única diferença é que o brilhante vai dar um pouco mais de contraste, mas eu posso controlar o contraste, principalmente nesses papéis preto e branco, né? No colorido, da mesma forma. Mas no colorido é mais difícil porque lá existe uma máquina que faz isso para nós, né? Então precisa que tenha um operador dessa máquina que consiga controlar direito esse tipo de contraste, né? Então, por isso é importante usar um bom laboratório, né? Hoje em dia é uma impressora, né? Um lugar onde se imprime as fotografias em inkjet, com bons profissionais, bons materiais, né? E uma ótima qualidade de impressão deles, né? Assim que
eles sejam bons profissionais fazendo isso. Porque para nós sermos bons profissionais fotógrafos e reconhecidos e bem reconhecidos, a gente precisa ter ampliações, a gente precisa ter essas ampliações das nossas melhores fotografias e a gente expor essas fotografias, porque elas não adiantam ficar guardadas nem nada e nem guardado no HD. Então a gente precisa ampliar essas fotografias, expor essas fotografias e, se possível, vender elas, melhor ainda. Porque é só dessa forma que você consegue ser fotógrafo, né? De outra forma você acaba não sendo, porque você pode até ser agora, mas se as suas fotos sumirem daqui a pouco, você já não tem mais nada assim para mostrar, né? Você não tem mais nada assim para mostrar qual é o seu trabalho. E todo o trabalho de fotografia, de arte, de registro, todos têm que mostrar o trabalho fotográfico. Senão acaba ficando só como um falador, né? Um papógrafo, né? E nós não queremos ser assim, nós queremos ser fotógrafos e termos nossas ampliações, né? E se possível o público gostar muito delas e acabar se interessando e comprando nossas fotografias também. Então, se você quer um conselho assim, se quer ser um bom fotógrafo, comece a ver as suas fotografias melhores, comece a ampliar essas fotografias em tamanho pequeno, 9x10, 10x15, colorido mesmo, que sai baratinho, para ver como fica essa imagem impressa. Depois disso, escolha algumas e faça um pouco maiores e emoldure de alguma forma e pendure na parede para você ver. Porque é só a sua foto pendurada na parede é que alguém vai se sentir atraído a comprar alguma coisa, porque existe um produto. Pode ser que um banco de imagens se interesse pela sua imagem digital, mas isso é bastante raro de acontecer. É mais fácil de acontecer de alguém ver uma fotografia real, gostar daquela fotografia e não comprar por impulso. Falar para ela assim, não, aguenta aí, pensa bem, vem semana que vem aqui e compra na semana que vem, assim, para você ter certeza que você não está comprando por impulso e que você não vai jogar seu dinheiro fora. Então essa pessoa vem na semana que vem, olha de novo essa fotografia que seria o seu produto à venda, e se ela continuar se sentindo muito bem vendo aquela fotografia, ela vai pagar por aquilo tranquilamente, porque a arte, ela não é capitalista, ela não é comunista, ela não é nada, ela não é nenhum tipo de ista nem ismos. A arte tem um valor muito alto porque a arte é a expressão do nosso ser, é a expressão dos nossos próximos ali, né? Dos nossos amigos, talvez, dos nossos conhecidos. Então, essas pessoas conseguem se expressar muito bem através da arte ou conseguem ter um trabalho refinado em algum tipo de coisa, escultura, música, em qualquer outra coisa. E desde os tempos mais remotos, desde o começo da história do homem, em todas as festas tinha que contratar os músicos, dançarinos, a decoração, e essa decoração vai junto a essas pinturas, essas coisas todas assim, né? Até hoje em dia, qualquer um que se mude para uma casa nova, alugada ou comprada ou construída, de qualquer forma, mesmo alugada, desde qualquer tipo mesmo, a primeira coisa que a pessoa vai fazer é arrumar a casa dela e decorar a casa, assim, com o que tem, né? Quando é uma casa alugada, quando a pessoa tem menos recurso, ela vai colocar as coisas que ela já tem ali, né? E vai pendurar um quadrinho, uma reproduçãozinha aqui, um outro quadrinho. Então, no quarto dos filhos, vão recortar as páginas dos artistas preferidos dele e colocar na parede ali, né? Todo mundo faz isso, todo mundo fez isso a vida inteira. E desde que existe o homem. Os que têm mais recursos, então eles colocam outras coisas, colocam pinturas um pouquinho assim, né, acessíveis, fotografias, pôsteres, vasos, mesa, sofá, todo mundo decora a casa. E num palácio ou numa casa muito grande, uma cobertura, uma mansão, essas pessoas vão querer decorar a casa com coisas valiosas, né, com pinturas valiosas, com fotografias valiosas e com móveis assim exclusivos, mais bonitos. Então, a arte, o artesanato, a manufatura, né, para nós é a manufatura de fotografias, né, de pôsteres fotográficos que servem para ser usados na parede, né? Então, desde o começo da história do ser humano, ele sempre quis deixar a casa dele mais bonita, mais alegre, mais vivaz, né, mais receptiva para os amigos, mais bonita, qualquer coisa. Até nas cavernas eram assim, né? Então, por isso, eles decoram as paredes, os chãos, para que não fique aquela coisa lisa, branca, sem vida, né? Então, a arte,
ela não segue princípio de política, financeiro, nada assim. Ela segue a nossa expressão interna, né? Ela segue o nosso pensamento refinado do que a gente consegue criar, do que seria uma peça artística, né? De uma obra, ou mesmo de uma fotografia, de um registro que a gente consiga fazer, mas desde que a gente tenha em mente essa consciência de que a gente está ocupando uma tela dentro da nossa câmera fotográfica para produzir uma cena bonita dentro dessa tela. E depois dessa cena produzida, ampliar ela para que ela exista e fique na parede, que ela tenha um começo de vida até o final da vida dela ali, que seria depois dos 100 anos, né? Então, dessa forma ela existe e ela tem valor. E é só dessa forma que a gente consegue ser considerado um bom fotógrafo. Eu vou entrar em contato com os laboratórios que fazem esse tipo de foto para que eles expliquem direito para a gente como se faz, qual é a qualidade que fica, qual a durabilidade dela e quanto custa também. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Clique no gostei se você gostou, compartilhe, favorite, comente e se inscreva no canal também. Obrigado e até a próxima aula.